em outros locais. Amanhã fazer um vídeo desmentindo isso para espalhar justamente porque isso é um absurdo. Isso não quer dizer que a pessoa está sendo pró-Palestina. Isso só aumenta o ódio e o preconceito no Brasil. Né? Aí ele fala o seguinte: diferenciar entre civis e terroristas é uma tarefa difícil, sobretudo quando os dois estão correndo e vestidos de civis. Ainda assim, nenhuma fonte fala sobre a quantidade de vítimas civis desse helicóptero. Pode ter sido 3, pode ter sido 20. Dificilmente, ele escreve, foi mais que isso. Agora, o mais tosco é citar uma investigação da polícia israelense, divulgada pela mídia israelense, para acusar uma farsa sionista. O raciocínio é tão estúpido que não cabe na própria narrativa. Por que a polícia israelense vai tentar desmentir uma farsa que ela mesma estaria criando? Porque assim, essas pessoas que estão falando isso, elas desqualificam a polícia e a mídia israelense o tempo todo. A não ser que eles falem alguma coisa que possa ser interpretado por aquelas pessoas e que possam ajudar na narrativa delas de tentar destruir a narrativa de Israel. O que não faz sentido, porque a fonte delas é a fonte que elas nunca usam. Exato. Não tem sentido. É que nem você fala assim, eu não gosto daquele político, tudo que ele fala é mentira. Agora, se ele falar uma coisa que corrobora com o que eu acho que é verdade, eu vou usar ele como fonte, sendo que o tempo todo eu estou falando que o que ele fala é mentira. Não faz sentido nenhum. Eles estão falando que a farsa sionista, entre aspas, foi desmentida pela própria polícia de Israel, que é sionista. Todo mundo em Israel é sionista, não tem não sionistas em Israel. Todo mundo é a favor que Israel exista. E aí volto para a tua pergunta. Sionismo, já falei aqui 60 vezes, é o nome próprio do movimento de autodeterminação do povo judeu. Só. Mais nada. Quando as pessoas falam aqui as políticas sionistas do Estado de Israel, é que nem a gente falar aqui no Brasil as políticas brasileiras do governo do Brasil. Não faz sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido lógico. Não existe políticas sionistas israelenses. É política israelense. Assim como é política brasileira, política americana. Não existe políticas americanas do governo americano. Entendi. Falar políticas sionistas é um pleonasmo? É um pleonasmo. Não tem sentido nenhum. Português claro. Sionismo é o nome próprio do movimento de autodeterminação. Não é um movimento de expulsão, não é um movimento racista, já falei aqui também nos debates. Não é um movimento de exclusão, não é um movimento de perseguição, não é um movimento branco, colonialista, europeu, como gostam de colocar. Eu li um artigo recente que chama "A gente tem que passar por um processo de descolonização". As pessoas, principalmente a extrema esquerda, a gente tem antissemitismo da extrema direita e tem antissemitismo da extrema esquerda. E nesse momento, o crescente da extrema esquerda. Teve momentos e países de extrema direita. E tem momentos, países e momentos de extrema esquerda. Esse momento com discursos diferentes. A extrema esquerda acredita que os judeus, que outrora... Vamos lá, né? Israel tem 9 milhões e meio de pessoas. 80% são judeus, 20% são árabes. Dos judeus, 63% dos judeus, que são 7 milhões e meio de pessoas mais ou menos, são descendentes de judeus que vieram dos países árabes e do Oriente Médio. São judeus mizrahim ou sefaraditas. Não são pessoas, entre aspas, de pele clara. São pessoas de cor, são morenos, são etíopes, são pessoas que vieram do Iraque, do Iêmen, da Síria, do Líbano, da Argélia, do Marrocos, da Tunísia, da Líbia, do Egito. A gente viu algumas pessoas nos vídeos aqui. Não me parecem que eram loiros de olhos azuis. Não, tinha de todo tipo de... da Polônia. Os judeus europeus, que são os 37%, e os seus descendentes, porque as pessoas que moram em Israel, a maioria já nasceu em Israel, são pessoas que vieram do leste europeu e da Europa. Esses eram judeus que viviam na Europa há 300, 400, 500 anos, depois das expulsões da Grécia e depois das expulsões romanas, se a gente voltar muito tempo na história, que foram parar na Europa, depois dessas expulsões. Essas pessoas foram perseguidas por pessoas supremacistas brancas, colonialistas, europeus, que perseguiram judeus, por quê? Por não serem brancos, caucasianos, de acordo com, pela cor da pele, ou pela religião, pela raça, ou pela etnia e por aí vai. Os judeus, como meu avô, tiveram que fugir da Europa porque eles não eram europeus brancos
do jeito que os nazistas acreditavam que tinha que ser. Raça ariana e por aí vai. A perseguição aos judeus, aos ciganos, aos negros, aos gays e às outras minorias que foram perseguidas na Europa. Então, os judeus foram perseguidos na Europa. Se a gente tirar os 63% e colocar os outros 37% da população de Israel, esses 37% foram para lá, e os seus ascendentes, né, antes, porque eles estavam fugindo de poderes racistas, colonialistas, imperialistas, no caso, se eles querem usar o nome Império, Império Britânico, Império Austro-Húngaro, Império Germânico e por aí vai, de lá de trás, eles estavam fugindo por não serem brancos europeus. E agora eles transformaram, eles embranqueceram, ou transformaram os judeus israelenses em algo homogêneo que não é verdade. Não é verdade. E ao mesmo tempo que eles transformaram essas pessoas em algo que eles não são, a fim de tentar tirar a legitimidade da existência de Israel e mudar e descaracterizar completamente o que significa a palavra sionismo. Logo, as pessoas leigas escutam esse discurso e falam assim, eu sou contra, né? Pega uma pessoa de extrema esquerda, até mesmo uma pessoa crítica aos Estados Unidos, Europa, e tá tudo bem ser crítico a o que os Estados Unidos fez no passado, o que os Estados Unidos faz hoje em dia, as guerras que aconteceram em vários lugares do mundo. Aí tem gente que é contra a OTAN, tem gente que é contra a Europa, não a Europa Oriental, mas a Europa Ocidental. Teve os problemas que a Bélgica fez no Congo e que a França fez na Argélia e que a Inglaterra fez metade do planeta. Tudo bem, mas eles estão transformando Israel nisso. Israel não é isso. Israel é o fruto de pessoas refugiadas disso e do Oriente Médio. São refugiados da Rússia czarista, com a Rússia comunista, com a Alemanha nazista, com o racismo da Inglaterra e de outros países europeus, com a perseguição aos judeus que vai do Marrocos ao Iraque. Isso é a fundação, essa é a formação social dos israelenses. Pergunta para qualquer pessoa que mora em Israel, da comunidade que são judeus, que é 80% da população, e pergunta seu avô, seu bisavô vieram da onde? Vai todo mundo falar, meu avô veio fugido de tal, meu bisavô veio fugido de tal, meu bisavô veio fugido de tal. Isso é Israel. E eles estão tentando transformar o sionismo em algo que não é, a característica social de Israel em algo que não é, para tentar deslegitimar a existência de Israel, transformando Israel em algo que não é, para que essas pessoas sejam ludibriadas e acreditem que Israel é algo que não é, logo tem que ser contra isso. É colonialista. Colonialista, imperialista e por aí vai. Que foi o que foi repetido aqui no debate 300 vezes. Genocídio. Desconstruir isso agora e naquele momento de A a Z. Não tem como atribuir a Israel isso, porque isso não é verdade, é só tirar uma foto social da população israelense. É uma repetição em automático de algo que não existe, a fim de transformar Israel em algo que não é. A gente viu aqui o coronel que estava falando no kibbutz. Se não me engano, a família dele é iraquiana. Você vê um cara bem moreno. É isso que Israel é. Além de 20% da população árabe israelense, que agora as pesquisas mostram que 70% dos árabes israelenses que são palestinos residentes em Israel, é o mesmo povo, chegam a 70% de identificação com o país. 70%. Nunca na história de Israel a identificação dos árabes israelenses com o país foi tão alta como agora. Declarações dos partidos árabes que o Hamas não representa, que eles não deveriam ter feito o que fizeram, que eles causaram essa guerra que está acontecendo agora, que infelizmente está causando uma leva gigantesca de pessoas desalojadas na faixa de Gaza, que enlutece a todos nós. Todos nós esperamos, pelo bem dos palestinos, que o Hamas deixe de governar Gaza, de que essa guerra acabe o mais rápido possível com a volta de todos os reféns israelenses, e com um novo governo na faixa de Gaza que possa reconstruir a faixa de Gaza com a ajuda do mundo inteiro. Exato. Para que essas pessoas possam voltar para casa, para que se possa chegar num acordo entre palestinos e israelenses num futuro. E isso não é impossível, isso é possível acontecer. E que a gente não possa ver mais guerras naquela região causadas por procuração. Porque aí tem mão iraniana, tem mão do governo, do regime iraniano, da liderança do Hamas que mora em Doha, no Catar,
que esse é outro tema que a gente pode fazer um podcast só para falar do Catar, da história do Catar. Porque o Catar tem todo um... Por que o Catar apoia o Hamas? Por que tem um escritório internacional do Hamas em Doha e tudo mais? Essa é uma... O que a gente vê hoje em dia em relação a esse negócio do helicóptero é justamente isso. Assim, só para terminar aqui o que ele fala, o que o João falou, ele falou assim, ó... A polícia de Israel e o Estado de Israel. O Haaretz é um jornal israelense de esquerda, mas que inclusive apoia a guerra contra o Hamas. Acreditar que as forças de defesa israelense e a mídia sionista atuam desmascarando a farsa sionista chega a dar riso. Mas o riso não dura muito, porque a postagem revolta. Revolta não só pela insinuação ridícula, mas porque ele tirou um print de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que fala: mentiras sobre o 7 de outubro são desmascaradas pela própria imprensa israelense. Não foram 1.400 mortos, foram 1.200. 2/3 eram militares. Mentira. Dos civis assassinatos, muitos o foram pelas ações tresloucadas de soldados israelenses. Não há provas de qualquer crime sexual. Tem prova de crime sexual. Tem relatos e interrogatório e declarações assumindo que teve crime sexual pelos presos do Hamas, que foram presos e não foram mortos durante 7 de outubro. Então, ele está se referindo a essa postagem, né? Ele está se referindo a essa e mais outras 2 postagens que ele viu. O autor não está satisfeito em culpar Israel pelo que acontece. Ele precisa culpar pelo que não aconteceu. Caso contrário, não caberia na narrativa. Fica mais difícil justificar os atos do Hamas. Então, ele os nega. E uma massa de manobra imensa entra nessa teoria de conspiração que, como é de praxe, é desmentida pelas provas. E por que isso? Israel já não toma posições condenáveis? Precisa que o ataque do Hamas seja abrandado ou negado para criticar e condenar Israel? Precisa diminuir ou negar o antissemitismo crescente para se revoltar contra o que acontece em Gaza? A resposta é clara. Claramente não. Só que ela não serve dentro do discurso que vilaniza Israel e os israelenses como o único mal a ser combatido. Legitimar o Hamas passa pelo seu processo de higienização, que necessita transformar Israel em culpada também pelos crimes do Hamas. Ou seja, não basta apenas criticar Israel pelo que está acontecendo em Gaza, você tem que deixar Israel culpado pelo que o Hamas fez. É um crime duplo. Eu não sou jornalista, o João falando, não pretendo ser e não acredito em neutralidade, mas acredito que os bons jornalistas fazem checagem de informação, têm compromisso com a verdade, seja ela qual for, e não a manipulam a bel prazer, e depois a interpretam como quiserem. Usar parte de uma informação e ocultar outra, somente para caber na narrativa, é manipulação de informação, é negar os outros. Como alguém um dia disse, meias verdades são meias mentiras. E se os fatos não se encaixam na sua teoria, é sinal que ela é furada. Em tempo... Bom, aí ele fala do podcast dele, que é do lado esquerdo do muro, pode seguir para quem quiser. João Coates Miragaia, também pode seguir no Twitter, ele tem postagens muito boas.